Um bom agora a todos. Vamos que vamos para mais uma quinta-feira aí de muito trabalho, treino, atividades, solucionar problemas, que assim é a vida, não é? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o quanto eu me sentia ansioso só por ficar pensando no resultado, na linha de chegada. Eu almejava isso o tempo inteiro, independente da circunstância, independente do momento, era sempre o resultado, a linha de chegada. Mas sempre quando eu me deparava com a preparação, pois no meio do caminho do resultado, no meio do caminho da linha de chegada tem a preparação. E a preparação é árdua, dependendo daquilo que você quer, dependendo da proporção, do tamanho daquilo que você quer. A preparação é árdua, ela exige muito esforço. E aí me frustrava. Chegava a preparação, tinha que, dependendo do que fosse, de um projeto, né, me preparar para algum tipo de campeonato, algo do tipo. Chegava a preparação e não era tão fácil quanto eu pensava, né? A gente olha no Instagram, vê pessoas estudando por horas, vê pessoas treinando incessantemente e a gente acha que é fácil, né? Porque a gente só almeja ver o resultado da pessoa que passou em um concurso, da pessoa que entrou em um bom serviço, da pessoa que conseguiu prosperar com a sua empresa, da pessoa que foi primeiro lugar em algum tipo de campeonato, seja futebol, corrida, seja lá o que for. Mas nesse meio termo tem a preparação. E o que acontece foi o seguinte, de tanto me frustrar, eu acabei me apaixonando pela preparação. De algum tipo, de alguma forma. Acabei me apaixonando por esse processo. Eu tenho que subir algum tipo de produto, eu tenho que trabalhar em alguma coisa nova. E aí vem a preparação no qual você tem que estudar, você tem que aplicar. E é um processo muitas vezes monótono. E você tem que se apaixonar por coisas monótonas. Porque se a gente gostar só de coisas que nos trazem uma sensação boa, sempre de primeiro momento, estamos totalmente ferrados. Tá certo? Então, o que me ajudou muito e vem me ajudando hoje, o que vai me ajudar até o fim da minha vida é se apaixonar pelo processo, porque o resultado, a linha de chegada e como eu vou chegar lá, não está sob o meu controle. O que está sob o meu controle é o quanto eu me preparo, o quanto eu me esforço, o quanto eu faço valer as coisas. E outra, tem outros tipos de frustrações além do da preparação. Tem o da que você vai se preparar, e você pode ser que não ganhe, você pode ser que não consiga concretizar aquilo, possa ser que a sua preparação, possa ser o quanto você esteja se esforçando não seja o suficiente, entende? E nisso a gente tem que saber lidar com essa situação também, entende? Porque sempre as coisas não são da nossa forma, os caminhos de Deus, os planos de Deus não são os nossos planos, por isso que o que cabe a nós é fazer o nosso melhor com o que temos a todo momento. Você entende? Pessoal, eu não sei qual linhagem, eu não sei qual doutrina, não sei qual é a religião de vocês, não sei o que vocês acreditam, certo? Em reencarnação, mas realmente, de algum modo, se for dessa forma linear a reencarnação, entenda que você não sabe como você vai reencarnar nessa vida, entende? Então, o nosso tempo é valioso. Então, tudo que nós formos fazer, não dá para dar 2%, 5%, entendeu? Tem que entrar de cabeça. Não é todo dia também que estaremos com sangue nos olhos para fazer aquilo acontecer. Mas tem que ir para cima. Tem que fazer acontecer, tem que ir com vontade, tem que colocar toda a sua energia, tudo aquilo que está no seu controle, na sua disposição, no seu alcance. Você está entendendo? Você quer muito alguma coisa e você dá o mínimo, não consegue e se frustra. Aí, velho, é frustração 100% garantida. Você tá entendendo? Se você dando o seu 100% não tem garantia, imagina dando o seu mínimo. Você tá entendendo? É usufruir do processo, entendeu?
é usufruir desse processo. Se você for falar numa questão de longo prazo, a linha de chegada, o resultado da vida é a morte. Isso é fato. Então a gente tem que usufruir da preparação. Você tá entendendo? A gente tem que usufruir de todo esse processo. Você tá entendendo? Eu não sei qual é a sua idade, independente de qual idade você tenha. Entendeu? Dê o seu máximo. Você tá entendendo? Dê o seu máximo numa conversa com alguém que você goste. Entendeu? Esteja presente em um momento com pessoas que você goste. Você tá entendendo? Não acha que isso, é só um momento, vou ter vários momentos desse. Não, às vezes é limitado aquele tipo de momento, aquele momento com a sua mãe, aquele momento com as pessoas que você gosta, com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua filha, com o seu filho, com os seus avós. Você entende? Principalmente com pessoas mais velhas. Então o que eu quero dizer é que aproveite o processo, aproveite a preparação, entendeu? Usufrua, aprenda, entende? É isso que eu vou seguir pra minha vida o tempo inteiro e é isso que vem me ajudando muito. Vem me ajudando muito quando você tem esse tipo de mindset, quando você tem esse tipo de cabeça. O que acontece é que você para de se vitimizar, você para de se subestimar. Muitos momentos da vida a gente acha que somos fracos demais, não conseguimos. Isso é pra quem tem dinheiro, isso é pra quem é aquilo, isso é pra quem... Você tá entendendo? E não é, entendeu? Vamos parar de se subestimar. Às vezes o nosso ambiente em que a gente vive, que a gente convive, que a gente frequenta, ele acaba nos passando essa ideia de que a gente não pode, que a gente não consegue. Mas também tem um ambiente que vai passar a ideia de que a gente pode sim, muito mais do que a gente acredita até. Entendeu? Por isso você tem que prestar atenção nos detalhes. A preparação é isso, é você se esforçar, é você se dedicar, é você prestar atenção nos detalhes para que você não volte a errar nas mesmas coisas e o processo não fique mais longo, mais monótono, mais repetitivo. Às vezes você tá batendo cabeça com a mesma coisa porque você tá sem paciência, estressado. Você tá entendendo? Você quer que aquilo aconteça logo. E não é assim. Não é assim, dê tempo ao tempo. Tá entendendo? Dê tempo ao tempo. Você tá batendo cabeça às vezes com a mesma coisa e você não tem ao menos a capacidade de parar, observar, falar, pô, isso aqui eu já errei já mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não dá mais pra errar nisso. Entendeu? Você vai consertar e vai pro próximo, e vai pro próximo, e vai pro próximo. Aí às vezes você tá conquistando coisas que lá atrás era seu resultado, era sua linha de chegada, você nem percebe de quanto você evoluiu, de quanto você se sofisticou, de quanto você aumentou a sua margem. Tá entendendo? Então assim, pessoal, vamos dar o nosso 100% aí. A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, entendeu? E essa vida que nós estamos aqui agora é valiosa demais, valiosa demais. Tem muita gente rica, podre de rica, dependendo da idade, se você for novo. Tem muita gente podre de rica que daria 100% do patrimônio dela só para ter a sua idade de novo. Porque o tempo é o maior ativo que existe. Então não dá para desperdiçarmos vivendo sempre no piloto automático, repetindo os mesmos erros, deixando o resultado ali de chegada cada vez mais longe daquilo que você quer. Entende? Você quer empreender, mas tem medo, beleza, o medo existe, é real, faz parte, mas o medo, ele só é superado se enfrentado, não existe outra alternativa. Entendeu? O medo é daquilo que nós desconhecemos. Então você tem que buscar conhecer aquilo que você vai enfrentar. Entendeu? Você tem que buscar ter a maior quantidade de conhecimento possível, o maior repertório possível. E a vida é isso, dentro das suas condições, dentro das suas limitações. Algumas pessoas acham que são extremamente limitadas. Eu já não concordo com isso, entendeu? Se você está disposto a fazer algo, entendeu? Faça com toda a força do mundo, entende? Não se acovarde, não se limite, não se vitimize, entendeu? Se você é uma pessoa 100% saudável, não tem o porquê fazer isso. Mesmo se você for ver aí na Paralimpíada, teve uma atleta que não possuía
os braços e as pernas e foi medalhista na natação. Tá entendendo não onde eu quero chegar? Esse cara pra mim é um semideus. Esse cara pra mim é um semideus. Entende? Olha o nível. Olha o nível. O cara, você acha que o cara só almejou resultado, só almejou linha de chegada, só almejou o pódio? Não almejou. Ele sabia que a preparação seria árdua e seria mais difícil para ele do que para as outras pessoas. E foi lá e fez. Entendeu? Foi lá e fez. Pessoal, antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreva no canal, comente muito os seus insights, compartilhe esse vídeo com o colega, com a colega, com o pai, com a mãe, com os avós, com o cachorro, o papagaio, o periquito, para que a nossa mensagem ela se expanda, chega cada vez mais longe, certo? De pouco em pouco vamos melhorando, vamos progredindo nesse processo que não é tão fácil quanto parece, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E quando vivido da forma certa, da forma que tem que ser, fica prazeroso, né? Realmente é um jogo em 3D, é essa nossa vida maravilhosa, às vezes maluca, às vezes confusa, e assim faz parte, entendeu? Faz parte do processo, tá ok? Grande abraço pra vocês, uma excelente quinta-feira e tamo junto!